estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Esses dias nós estamos assistindo a um evento da maior importância frente à crise climática global e, particularmente, frente aos desafios das mudanças climáticas na América do Sul. Nós estamos falando da Amazônia, nós estamos falando da maior floresta do mundo, uma floresta que está presente no Brasil, no Peru, no Equador, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, na Guiana e no Suriname. Esses 8 países hoje estão se reunindo para poder discutir uma estratégia comum de defesa do meio ambiente, de preservação da Amazônia. Esse é um evento da maior importância. Há 14 anos que esses países não se reúnem para discutir isso, embora já tivessem criado uma associação para tanto, né? E, frente às mudanças climáticas, a seca, as inundações, a tudo isso que a gente está assistindo, a mudança da temperatura do planeta, vai ganhando mais importância ainda a discussão da preservação da Amazônia e da transformação da relação do homem com a Amazônia. Uma transformação que precisa ser sustentável, que precisa cultivar as virtudes da floresta e aproveitar de uma maneira não predatória todo esse esforço da natureza de criar um bioma dessa importância para o mundo. Para tratar dessa discussão, para onde vai os esforços de preservar a Amazônia e trabalhar com o tema da segurança alimentar, é a Cúpula da Amazônia e a Segurança Alimentar, o título desse nosso trabalho de hoje. Nós estamos convidando uma pessoa muito especial. Nós estamos convidando José Graziano da Silva. José Graziano, que eu vou apresentar para vocês agora, ele é agrônomo, ele fez mestrado em Economia e Sociologia Rural na USP, ele fez doutorado em Economia na Unicamp, ele fez pós-doutorado no exterior, é um professor aposentado da Unicamp e foi ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome no primeiro governo Lula. E tem entre as suas realizações ter retirado o Brasil do mapa da fome mundial. Um esforço notável que destacou o Brasil frente aos outros países. O José Graziano coordenou o programa Fome Zero, né? E depois se transformou, em primeiro lugar, no diretor-geral adjunto para a América Latina e Caribe, da FAO, né? a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, né? E depois se transformou no diretor-geral das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, da FAO, por 2 mandatos, de 2012 a 2019. O Graziano coleciona uma série de prêmios acadêmicos da maior importância, atribuído a ele por universidades de várias partes do mundo, e tem uma extensiva publicação sobre os temas da segurança alimentar, da fome, e nós queremos agradecer muito a presença do Graziano, a sua aqui, que muito nos honra e que vai ajudar a esclarecer a todos os nossos telespectadores que chances nós temos de enfrentar a crise climática se essa reunião da Amazônia, desses 8 países onde a Amazônia está presente, se deslanchar. Vai dar certo, né? Então, em primeiro lugar, agradecer a sua presença e, em segundo lugar, começar uma conversa, abrir a conversa com você, dizendo assim: você aposta que essa associação de 8 países amazônicos seja capaz de conter o desmatamento na Amazônia e transformar a região? Silvio, antes de mais nada, é um grande prazer revê-lo, né? E meus parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo aí na direção do Le Monde Diplomatique Brasil. Olha, a sua pergunta é difícil de responder, mas eu sou um otimista por profissão, né? Eu acredito que, por exemplo, é possível acabar com a fome no mundo.
Então, acredito também que essa reunião que se retoma hoje dará frutos importantes, né? Não tem dúvida que precisa juntar os 8 países para tratar do tema da Amazônia, se nós quisermos ir adiante. Não adianta o Brasil querer ir sozinho, né? Ainda que o caminhar seja mais lento, e em conjunto dará mais frutos a longo prazo do que se o Brasil tentar ir só, né? Até porque hoje o Brasil é o que está, vamos dizer, aportando resultados piores na Amazônia. 90% do desmatamento da Amazônia se deve à parte brasileira, né? Os outros países são, digamos, atores coadjuvantes. Mas o Brasil precisa desse apoio internacional para tratar da questão amazônica. E a questão do desmatamento é uma questão internacional hoje, porque ela está ligado a uma série de ilícitos, né? Coisas ilegais que se praticam na Amazônia. A Amazônia hoje é um grande território da ilegalidade, né? A gente ouve aí, vê as imagens do garimpo, mas o garimpo é apenas uma delas. O tráfico de drogas, por exemplo, via vários países da região, não é? Todos os crimes aí de assassinatos, de grilagem de terra, não é? De assassinatos dos indígenas, ou seja, há um conjunto de temas que necessitam de uma colaboração de todos os países da região para poder ser enfrentados. Um país sozinho não terá sucesso na medida em que essa ilegalidade se refugia do outro lado da fronteira, se for combatida só de um lado de cá. Mas eu gostaria de introduzir um tema que me parece central. Nós vimos recentemente imagens aí do que está passando com o povo Yanomami, né? Eu não me lembro de ter visto isso antes no Brasil. Eu me lembro de ter visto essas imagens daquelas crianças, né? Barrigudinhas, né? Com os ossos aparecendo, na África, principalmente na Guerra de Biafra, dos anos 70, quando eu estava terminando o meu curso de agronomia. Essas eram imagens muito divulgadas à época, mas nunca tinha visto no Brasil. Me lembro até de uma frase do ex-presidente Fernando Henrique, que dizia que o Brasil n'est pas famine. O Brasil não tem a famine, que é o caso extremo de fome, né, por inanição. E o que era verdade, né, pelo menos em algumas partes do Brasil. Hoje isso ressurge numa região de exuberância como a Amazônia. Por que isso? Porque a Amazônia se transformou num centro de populações famintas. E não é só os povos indígenas. Quando você pega as estatísticas aí das últimas pesquisas da Vigisan do Brasil, a região que tem mais fome no Brasil, proporcionalmente, não é mais o Nordeste, é a Amazônia, né? Inacreditável que na região amazônica, na área rural, né, onde as pessoas deveriam ter acesso às frutas amazônicas tão celebradas mundialmente, né, nós temos uma proporção de praticamente 55% das pessoas passando fome. Mais da metade da população rural da Amazônia passa fome. Mas por que isso, Graziano? Você tem o peixe, você tem a fruta, você tem os animais. Como é isso? Pois é. O tema é que não tem acesso a isso mais, Silvio. Não é? As áreas estão sendo privatizadas cada vez mais, não é? As reservas indígenas invadidas pelo garimpo, destruídas, os peixes contaminados, os rios com mercúrio. Então, essa população perdeu
essa relação com o seu ambiente natural, né? E não conseguiu, quando foi para as cidades, ter uma ocupação. A Amazônia não gera oportunidades de emprego hoje, né, para absorver essa população urbanizada. A Amazônia tem 28 milhões de pessoas hoje, né? É uma região fortemente urbanizada. Acho que 85% urbana, né? 85% urbana, né? Mas, E essa população, principalmente a mais jovem, não tem empregos dignos, para não falar da migração muito forte que a região vem sofrendo de países vizinhos, né? Então, é um conjunto de fatores que fez explodir a fome na região amazônica. A pergunta que eu faço é: a fome, para mim, tem sempre prioridade sobre todas as demais questões. Acho que uma pessoa que passa fome é uma pessoa privada da sua dignidade, dos seus direitos, né? E é equivalente à vida. Passar fome é um caminho de morte. Então, podemos fazer do combate à fome um modelo de desenvolvimento sustentável da região amazônica? A resposta é positiva. As pessoas que estiverem mais interessadas nesse debate, eu vou pedir que acessem o nosso site do Instituto Fome Zero, ifz.org.br. Tem lá um item chamado Cúpula, /Cúpula, e vão ver algumas lives e vídeos que nós temos mostrando essas oportunidades de, simultaneamente ao combate à fome, né, você gerar um movimento de desenvolvimento sustentável na região. Uma delas, como eu disse, é acesso a frutas, acesso ao peixe, né? Para isso, temos que botar fim a essas atividades ilegais do desmatamento, do garimpo, né? E transformar a região, mas não transformar a região como um santuário intocado. O que está em discussão hoje, mais importante, na minha opinião, nessa cúpula que está começando, é esse modelo que nós vamos adotar. Vamos adotar um modelo como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os parques nacionais são áreas protegidas, intocadas. Você não pode entrar, exceto para fazer turismo. Não podemos fazer isso. Onde é que nós vamos botar esses 28 milhões de pessoas da Amazônia? Nós precisamos criar oportunidades de emprego, de geração de renda para essa população que vive na Amazônia. Então, nós temos que buscar atividades que sejam sustentáveis, atividades que, ao explorar os recursos naturais, não destruam esses recursos naturais. Então, Graziano, entrando aí nessa sua formulação, eu li em algum lugar recentemente que, por exemplo, o fato de demarcar as terras indígenas e criar os territórios, em si, já é uma maneira de contribuir para essa economia sustentável da Amazônia, porque os povos indígenas sabem interagir com o ambiente, preservá-lo, não é? E extrair dele a riqueza que ele oferece sem ser destruído, né? Eu queria perguntar a você, quer dizer, como é que esses 28 milhões de pessoas serão alimentados, serão, enfim, quer dizer, vão ser atendidas as necessidades nutricionais deles nesse desenho atual? Não dá, né? Não dá. Confirmo o que você disse antes. As áreas melhor preservadas na Amazônia são áreas de reservas indígenas, né? São áreas protegidas. Então, realmente, os indígenas têm um papel central na preservação da floresta amazônica e a demarcação das suas terras é o início dessa ação de desmatamento zero que nós queremos atingir, né? Que é o compromisso aí do presidente Lula, assumido em campanha, né? Agora, a curto prazo, não dá para alimentar a população da região amazônica sem, digamos, importação de comida,
quer dizer, sem levar comida de outros lugares. Não precisa ser o que nós temos hoje. Hoje a gente leva até alface de avião para Manaus. Não precisa ser esse escândalo. Né? Tem muito de produção que pode ser feita localmente, né? Com novas técnicas menos agressivas ao meio ambiente, sem usar químicos, agrotóxicos, etc. Mas isso é um processo gradativo de implementação. Não dá para ser feito de uma hora para outra. Nesse momento, é o que o governo está fazendo, né? Criar Bolsa Família, aumentar o Bolsa Verde, que foi recém-recriado na região, que pode fazer uma grande diferença, porque é um dinheiro para a preservação, para atividades que ajudem a preservar. Né? Fazer compras da agricultura familiar do local para a merenda escolar, né? Fazer compras do PAA, Programa de Alimentação, Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa de sucesso mundial, imitado em outros países do mundo, que foi criado aqui no Brasil. Né? Então, esse é o começo, mas é preciso, nesse começo, um grande apoio governamental. Né? Então, mas aí nós temos um problema, Graziano, porque nesses lugares, quer dizer, os governadores de estado, os prefeitos, eles estão muito mais vinculados a uma visão predadora da natureza da Amazônia, de uma extração predadora da sua riqueza, do que de um desenvolvimento sustentável. Eu acho que a iniciativa do governo federal é meritória, é importante, mas se não tiver uma combinação com os governos do estado e mesmo com as prefeituras, será que vai para frente? Olha, Silvio, eu estava lendo hoje uma entrevista da Tereza Campelo, que é a gestora do Fundo Brasil, esse Fundo Amazônia Brasil, né, que tem o maior volume de recursos hoje. E a Tereza estava explicando que a posição do BNDES é ir muito além de simplesmente financiar obras de infraestrutura. Eles estão financiando, por exemplo, obras de implantação de saúde, postos de saúde, atendimento nas regiões dos Yanomami, né? E outras ações para melhorar as condições de saúde da população, incluindo alimentação saudável. Então, hoje, o que os prefeitos que estavam relegados a um completo abandono podiam fazer era apoiar a mineração clandestina, né? Essa extração fácil da riqueza do subsolo brasileiro, ou o corte ilegal de madeira, como meio de obter recursos. Mas se eles tiverem, de um lado, a proibição, né? O combate a essas ilegalidades, isso é fundamental. Ninguém vai deixar de extrair ouro, né, por amor à bandeira brasileira. Né? Tem que proibir, tem que reprimir, mas, ao mesmo lado, tem que dar o outro lado, tem que dar o financiamento para fazer uma outra atividade. Se o governo fizer isso, vai gerar novas oportunidades. E eu acredito que ninguém vai querer desmatar, derrubar uma árvore, se ele puder extrair, por exemplo, da castanheira, né, a castanha e vender a sua castanha, processar a sua castanha. Um elemento que falta muito quando a gente fala da Amazônia é que a gente pensa sempre na extração aí das frutas, do peixe. Todas essas são outras formas de extração. É outra forma de garimpo, né? Nós precisamos agregar valor à produção que se faz na Amazônia. E, para isso, precisa ter uma indústria de transformação básica. Eu vou dar um exemplo que é de arrepiar. O açaí, hoje, é a principal fruta exportada pela Amazônia para o mundo todo. Você sabe que 40% do valor das exportações de açaí, para onde vão?
para onde fica? No estado de São Paulo. Tá? Porque aqui estão os intermediários que organizam a exportação da polpa de açaí. Então, precisa redesenhar a cadeia do açaí de modo que a Amazônia tenha um papel relevante no processamento e na exportação dos seus produtos. Mas aí não basta só o financiamento, você tem que ter uma assessoria técnica, um acompanhamento. Como isso vai ser feito na sua concepção na Amazônia? Olha, terá sempre uma coordenação pública, de órgão público. Né? A Amazônia, por exemplo, tem vários órgãos de pesquisa. A gente pensa que a Amazônia é só selva, deserto. Não é. A Amazônia tem universidades, cada estado tem a sua universidade e tem estações da Embrapa. A Embrapa tem 2 estações experimentais da Amazônia, né? Além de outras estações do governo federal, como o Museu Emílio Gueldi, por exemplo. Tá? Então, tem o que aportar em termos de conhecimentos tecnológicos, tem o que difundir em termos de conhecimento tecnológico. Isso não vai ser feito sem uma assistência técnica, sem a recriação de mecanismos de transferência de conhecimento. E aí o Fundo Amazônia, que você se referiu, realmente tem um papel importante. E a Tereza, inclusive, Campeiro, está inclusive falando da possibilidade de ter um apoio a outros países que também têm a floresta amazônia nessas iniciativas de sustentabilidade. Né? Quer dizer, seria o Fundo Amazônia está se transformando numa espécie de fundo internacional para garantir a segurança alimentar? Ele já tem esse mandato. Ele é um fundo para a Amazônia, administrado pelo Brasil, BNDES. O órgão, o BNDES é um administrador do fundo, mas ele tem um mandato para toda a Amazônia, né? De modo que não são recursos brasileiros, são recursos estrangeiros doados ao Brasil para o Brasil administrar o seu uso, o seu bom uso. Então, está perfeitamente dentro do mandato, né, das atribuições do Fundo Amazônico, né, fazer isso de financiar outros países. Os demais países da região têm muito menos recursos que o Brasil e têm muito menos possibilidade de captação internacional desses recursos. E são países que têm problemas de alimentação iguais ou piores que o Brasil. A Colômbia, em média, tem o mesmo nível de fome que tem o Brasil. O Peru tem muito mais. O Peru tem mais de 50% da população passando fome hoje. Né? Não vou falar da Venezuela, que nós não conhecemos os números, mas as situações indicam que é ainda pior do que o próprio Peru. Tá certo? Então, o combate à fome na região pode ser um motor de geração de atividades produtivas, né, e de captação de recursos para o desenvolvimento regional. Presidente, eu vou tentar complicar um pouco a nossa conversa. Né? Pois não. Se a gente pensar no trabalho da mineração, que está sendo agora tentativa de controle, está sendo reprimidas as iniciativas de criminais de mineração clandestina. Quer dizer, nós vamos verificar que quem está financiando essas mineradoras são os grandes fundos internacionais de recursos, né? Quer dizer, fundos financeiros, que repassaram bilhões de reais às empresas mineradoras que atuam na Amazônia para poder extrair o ouro, para poder extrair os metais preciosos e tal. Então, nós estamos vendo um movimento que não é um movimento do setor criminal, vamos dizer assim, das máfias ilegais. Nós estamos vendo um movimento do capital internacional, né, identificando a Amazônia como um espaço de predação, né, e de extração de minérios, de riquezas naturais, para a sua lucratividade, sem nenhum cuidado com a preservação ambiental. E agora há pouco, quando tiveram que sair
os garimpeiros da área Yanomami, né? Muitos deles falaram: nós vamos para a Guiana, porque lá não tem fiscalização, né? Então, nós estamos falando, se eu quiser dar uma generalizada, assim, né, de uma lógica do capitalismo através dos seus fundos financeiros que exploram a Amazônia usando das mineradoras para isso. Não é fácil mudar essa lógica, né? Como é que é possível pensar uma alternativa, por exemplo, como a Sudene começou a pensar no Nordeste, com o Celso Furtado? Enfim, como é possível? Olha, é fato que esses fundos internacionais têm financiado não apenas a atividade mineradora, mas também a extração de madeira. Né? Isso é comprovado por inúmeras denúncias. O que nós temos a favor nesse momento, Silvia, é que quando isso vem a público, quando isso deixa de ser sigiloso, né, há uma pressão da opinião pública internacional e é rapidamente revertido. Nenhum desses fundos internacionais quer pagar esse ônus de ter a pecha de destruir a Amazônia, de destruir o grande pulmão que hoje tem a humanidade para enfrentar a crise climática. De modo que, como eu digo, tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma denúncia, tem que ter uma ação de coibir isso, não é? E isso vai atingir os financiadores desse processo. Não é tampouco apenas na parte de extração. A própria especulação imobiliária, o cercamento de terras, né, também tem grandes fundos por trás disso. Os pobres velhinhos americanos lá, que têm os seus fundos de pensão, que estão investindo em terras no Brasil, mal sabem que estão financiando, né, a grilagem de terras na Amazônia. Mas isso, contamos aí com o papel da imprensa, né, que você conhece bem, que pode ajudar muito, né, em coibir esses processos. Então, não é próprio do capitalismo destruir, é próprio do capitalismo gerar riqueza. Se essa riqueza pode vir de uma maneira fácil, explorando algo que está no nosso subsolo ou no corte das árvores, ele vai fazer isso até ser coibido, até ser proibido. Não é intrínseco ao capitalismo ser destruidor, mas ele é um grande destruidor hoje da floresta amazônica, não há dúvida nenhuma. Trata-se, portanto, de criar regras e discipliná-lo. Para isso, está se fazendo essa reunião lá em Belém, que é um passo de coordenação de países para tentar controlar esse processo. Quer dizer, precisa de mais Estado e menos mercado, é isso? Muito mais Estado na Amazônia. Não se fará a preservação da Amazônia via mercado. Eu não acredito absolutamente que, via crédito de carbono, nós vamos conseguir evitar a derrubada de grande parte da floresta amazônica. Até organizar o mercado, metade da floresta já foi abaixo. Né? Nós temos que ter uma intervenção hoje do Estado no sentido de proibir essa destruição. E aí o Brasil tem uma responsabilidade, porque ele tem alguma coisa como 75% da área da floresta amazônica. Né? A grande parte da floresta está em terras brasileiras. É brasileira. Aí, monitoramento por satélite, aí FUNAI, IBAMA, né? Quer dizer, tem esses organismos que estão sendo revitalizados, mas isso aí é só fiscalização, não está abrindo uma outra alternativa. Você tem casos que você pode apontar de alternativas que vão no caminho da sustentabilidade na Amazônia? Sem dúvida. Nós temos muitos casos de exploração de áreas de floresta, né? Exploração sustentável da madeira. Desde o nosso saudoso Chico Mendes, essa criação de áreas protegidas na Amazônia vem dando muito resultado. Você pode extrair uma parte da madeira, não é?
desde que você faça o reflorestamento com espécies nativas e recrie a floresta. Né? Da mesma maneira, você pode explorar os seus produtos, como eu disse, a castanha, o açaí, né? Da mesma maneira que nós exploramos e devastamos a borracha. Agora trata-se de preservar essas fontes de riqueza e não de destruí-las. Então, tem possibilidades. É que não é fácil. Não é? É mais fácil, muitas vezes, fazer o que nós sabemos. Derruba a floresta, taca fogo e bota o boi. Agora, a Amazônia está mostrando que isso não dá os resultados esperados. As pastagens da Amazônia não têm o nível de produtividade que tem na região centro-sul do Brasil. Né? Porque o solo amazônico é muito pobre. E, uma vez derrubada a floresta, ele rapidamente se deteriora. Vira areia, vira um deserto. Se olhar no mapa mundi, você vai ver que a Amazônia está na mesma posição, né, do deserto do Saara, que lá, milhões de anos atrás, também foi uma grande floresta tropical. E que foi devastada. Então, nós corremos o sério risco de transformar a Amazônia num grande deserto. Daí a ênfase de parar o desmatamento. Eu li hoje com tristeza que a meta do desmatamento zero provavelmente não será uma decisão da cúpula, mas será citada apenas como um exemplo virtuoso. Isso é um exemplo da dificuldade que nós temos de combinar o jogo com os nossos vizinhos. Tá? Não adianta o Brasil decidir desmatamento zero ou reprimir o garimpo ilegal, que, como você já disse, eles vão mudar de país. Em vez de fazer aqui no Brasil, vai fazer no Suriname, vai fazer na Colômbia, vai fazer no Equador. Tem um encontro das polícias federais desses países que está se dando junto com a cúpula da Amazônia, que tem essa perspectiva de poder implementar um sistema integrado de fiscalização e monitoramento, né? Agora, eu não acredito muito que isso possa ir para frente sem um financiamento substantivo, né? Sem dúvida alguma, terá que ter dinheiro público e muito dinheiro público. A grande vantagem é que não precisa ser dinheiro do Brasil. Para isso, esses fundos, como o Fundo Amazônia, estão recebendo doações vultuosas, substantivas. E tem ainda, Silvio, e não esqueça, vamos esquecer dessa reclamação principal do presidente Lula. Tem a promessa do Acordo de Paris de botar 100 bilhões de dólares, que o Lula repete toda vez que ele começa uma conversa, com razão. Quer dizer, porque dá um encargo ao Brasil de manter a floresta em pé, tem que dar os recursos para a gente poder fazer isso. Tá certo? Mas aí o Lula tem razão também quando ele fala assim, pois é, vocês estão exigindo tudo dos países do Sul e não estão cumprindo a sua parte, porque a maior poluição é feita pelos Estados Unidos, alguma coisa como 20% da poluição do mundo, atrás vem a China com 11%, né? E os dois países dizem, olha, não está na hora de controlar o clima, nós queremos o desenvolvimento, o crescimento e o emprego, né? É uma contradição, não é? Uma grande contradição. Uma grande contradição. Como é a contradição de que a gente continua subsidiando combustível fóssil. O produto mais subsidiado no mundo hoje é petróleo. Né? Num movimento alarmista quase, né, de impacto das mudanças climáticas. Nós precisamos encontrar um jeito de substituir o petróleo. E nós temos tecnologia já para isso. Né? Seja para o setor automotivo, seja para a geração de energia de fontes renováveis, como as hidroelétricas, como a energia solar. Né?
que hoje estão disponíveis. Mas, infelizmente, isso não está sendo feito. Pois é a tal da lógica da lucratividade que fica jogando aí, né? Uhum. Graziano, eu tenho uma preocupação. Olha, a Amazônia é enorme, mas 85% da população está concentrada em poucas áreas. E, e esse enorme resto fica abandonado? Como é que é a política para cuidar desse território? Bom, grande parte serão áreas indígenas, né, uma vez demarcadas. Né? Vamos ter isso presente. Os povos originários têm uma presença marcante na Amazônia e querem ser senhores dessas áreas, né, responsáveis para sua preservação, porque é a preservação do seu modo de vida. Tá? Então, tem isso. Mas, além das áreas de reserva, nós temos vários instrumentos, como o cadastro ambiental rural, por exemplo, que, se implantados na Amazônia, garantirão que as fazendas não derrubarão mais que 20% da sua área. Então, há mecanismos legais de coibir também a derrubada da floresta, né, de estimular a convivência com produção sustentável. Nós podemos voltar a ter borracha na Amazônia, né? Para não falar daí do açaí, da castanheira, né? De uma série de frutas amazônicas que são, em grande parte, desconhecidas hoje. Mas aí você toca num tema interessante, quer dizer, eu fico pensando assim, é possível o agronegócio se transformar numa iniciativa sustentável? Porque o grande desbravador da área da Amazônia, o que está promovendo aquele arco, vamos dizer assim, do desmatamento e tudo mais, é o agronegócio. Né? Quer dizer, não é a atividade de comunidades que estão fazendo, vamos dizer assim, em escala artesanal, o trabalho com o açaí, com a castanha e tal. É possível pensar que o agronegócio pare esse processo de devastação da Amazônia e busque uma capacidade sustentável de desenvolvimento? Eu não gosto nada de usar esse termo agronegócio. Né? Eu acho que ele, no caso do Brasil, virou uma marca política, né, e de marketing. E não traduz, quer dizer, é um agregado, né, de várias cadeias produtivas, etc. Então, eu quero crer que, dentro disso que a gente chama de agronegócio, existem setores que têm responsabilidade social e ambiental. Tá? Não são todos predadores, como não são todos os garimpeiros que são ilegais e que jogam mercúrio no rio dos povos Yanomami. Né? Então, não vamos jogar, né, tudo fora, mas vamos realmente regulamentar, fiscalizar e punir os responsáveis por isso. Separar o joio do trigo é muito importante nesse momento. Mas eu estou falando, por exemplo, do uso de agrotóxico. Né? Quer dizer, eu não conheço agronegócio que não use agrotóxico. Pode ser que tenha, eu não conheço. Né? Mas são elementos que compõem um modelo de exploração econômica, né, que já de si, per se, pelo uso próprio do veneno, né, já é comprometido. Quer dizer, existem experiências de grandes empreendimentos de produção de cereais, coisas desse tipo assim, que não estão usando agrotóxico, que apontam para uma economia de desenvolvimento sustentável? Existem, felizmente existem. Eu vou dar um exemplo que eu conheço pessoalmente, porque fiz um pós-doctor lá na Califórnia, e a grande empresa de frutas da Califórnia é orgânica. Todo o morango, todos os pêssegos, todas as nectarinas,
ameixas produzidas nessa região sul da Califórnia são orgânicas. Por quê? Porque tem um grande valor agregado o produto orgânico, né? E é perfeitamente possível substituir hoje o uso de agrotóxico por bioinsumos, né? Que não tem esse impacto sobre o meio ambiente. Então, é possível outras formas de produção. Não vou falar da agroecologia, que é uma grande esperança, inclusive no Brasil, que está se desenvolvendo e que precisará de um grande apoio público também para se desenvolver. O problema, Silvio, é que se pegar uma empresa como a Embrapa, que aportou grandes progressos aí à agropecuária brasileira. A Embrapa tem uma matriz, né, de técnicos que foram formadas, como eu, por exemplo, também fui no paradigma da Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde foi essa que inventou que usar máquinas e químicos ajuda a produzir mais e melhor, né, na atividade agropecuária. Só que chegou a um ponto de que o uso de químicos se tornou excessivo. E agora não é possível dar uma marcha ré, né, uma redução desse. Tem que trocar essas técnicas, tem que utilizar técnicas novas. E, felizmente, a ciência está aparecendo com essas inovações tecnológicas, né? E não são marginais, não. São fazendas de grande escala, que hoje adotam outro tipo de insumos que não são insumos químicos. Então, deveria haver políticas de Estado que influenciassem e incentivassem isso, né? Por exemplo, se você não usa agrotóxico, você tem dedução de impostos, alguma coisa desse tipo, para estimular, né? Eu não vejo essas políticas de estímulo. Tem? Tem, mas são muito marginais, muito pequenas. Infelizmente, nós continuamos isentando de impostos de importação tudo que é químico, né? Independente de que ele faça bem ou mal. Tá? Os insumos químicos usados na agropecuária brasileira continuam sendo isentos de importação. E agora, nessa proposta de revisão tributária, eles continuam lá, com imposto zero. Tomara que o Senado reveja isso, né? Porque se nós não conseguimos taxar as importações de químicos, nós não ajudaremos essa transição para produtos mais saudáveis. Ótimo. Graziano, você criou há pouco agora o Instituto Fome Zero, né? Depois de ter passado uma experiência incrível como diretor-geral da FAO, né? E depois de ter passado toda aquela experiência do primeiro governo Lula, da campanha Fome Zero, né? O que esse Instituto Fome Zero pretende fazer? Silvio, eu até agradeço a sua pergunta, porque isso, hoje, nós estamos tentando mobilizar gente, recursos humanos e materiais, né, para manter de pé essa bandeira de que precisamos sair de novo do mapa da fome no Brasil. Não tem sentido o Brasil, um grande produtor mundial, exportador de alimentos para o mundo inteiro, ter esse nível de fome que nós temos. E para entender o assunto, a fome no Brasil é um problema não de falta de alimentos, mas dinheiro, poder aquisitivo da população. Não tem dinheiro para comprar os alimentos. O Instituto Fome Zero surgiu no início da pandemia, em 2020, quando nós nos demos conta, com um grupo de amigos, né, que trabalhou no programa Fome Zero, de que a fome estava aumentando rapidamente e queria aumentar ainda mais. A partir daí, nós estávamos ainda no governo anterior, né, no governo Bolsonaro, que não dava a menor atenção para o tema da fome, né, o que contribuía muito para que a fome aumentasse. Pior do que não dar atenção, jogava contra, estava desmanchando todo aquele aparato público institucional
que foi construído durante o programa Fome Zero. Dou exemplo, programa de compras de alimentos da agricultura familiar. Reduziu os montantes de mais de R$1 bilhão que tinha para compra para míseros centenas de milhares de reais. Né? Reduziu a fiscalização nas compras para merenda escolar, de maneira que muitas das prefeituras deixaram de comprar os 30% devido. Né? Reduziu o programa Bolsa Família e acabou eliminando o programa Bolsa Família, substituindo por aquele auxílio emergencial que teve o seu papel muito importante, mas que era um tipo de um Frankenstein, juntava ali tudo que era coisas de origem diferente, não teve sustentação. Então, esse desmantelamento das políticas de segurança alimentar no Brasil respondeu, em grande parte, por esse aumento da fome. E havia uma política macroeconômica que foi a principal razão da volta da fome no Brasil, que é o poder aquisitivo. O salário mínimo perdeu da inflação nos últimos 5, 6 anos. Teve reajuste sistematicamente abaixo da inflação, Silvio. E o salário mínimo não afeta só quem ganha o salário mínimo, porque ele é o piso, ele é o patamar. Quando você baixa o piso, né, vem tudo para baixo junto. Quando você eleva o salário mínimo, é como você subir num banquinho, subir um degrau na escada. Você vai aumentando os outros salários também. Né? E foi isso que o Brasil fez. O Brasil rebaixou o poder aquisitivo da sua população mais pobre. Né? Transformou o pobre num miserável, que não tem dinheiro nem para comprar o mínimo para alimentar a sua família. Silvio, nós temos no Brasil, praticamente na região amazônica, como eu estava contando, 40% dos agricultores familiares que não produzem nem o suficiente para alimentar a sua família. 40% das famílias de agricultores passam fome na região amazônica. É difícil de acreditar, né, Graziano? Porque aparece a Amazônia como uma coisa tão fecunda, tão rica, tão cheia de frutos, de alimentação. Mas o que acontece? Com um poder aquisitivo tão baixo, você tem que baixar o preço do alimento. Quando você pressiona o preço do arroz, do feijão para baixo, você atinge lá o elo mais fraco, que é o pequeno produtor de feijão, né? Que não tem para onde repassar os seus custos. Ele absorve isso e vai baixando o seu poder aquisitivo. Né? Para poder vender, ele tem que vender a um preço mais baixo. Então, ele vai absorvendo o prejuízo de toda essa cadeia alimentar. Tá? É essa situação que nós estamos. Como é que rompe isso? Iniciando uma política de valorização do salário mínimo, que o governo começou timidamente, hein? Vamos dizer, timidamente. O Lula tentou, mas não conseguiu fazer, devido aí, nós tínhamos essa espada, que era o teto de gastos, na época, né? E agora, não sei se foi totalmente removida, tomara, quero acreditar no ministro Haddad, que dá para conviver com esse novo modelo, né? Mas não faz sentido nenhum botar um teto de gastos em programas como segurança alimentar, em programas como de saúde. Isso devia estar fora do teto de gasto. Gastos com alimentação são para evitar gastos futuros com saúde. Um povo bem alimentado não adoece. Não é? E é isso que nós precisamos retomar. Esse círculo virtuoso de fazer do combate à fome um modelo de desenvolvimento do país. Né? E acho que podemos fazer isso, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Estamos precisando transformar. O Instituto Fome Zero veio para isso, mostrar que estamos de novo, né, e precisamos entrar numa rota de considerar a fome o principal problema do país.
Graziano, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Passa rápido o tempo. O papo é bom, é interessante o tema, mas o tempo vai rolando, né? Então, nós estamos exatamente nesse momento em que a Cúpula da Amazônia começa a debater o seu documento básico e está fazendo a sua reunião. Quais são vamos dizer, as 3 principais recomendações que você gostaria de fazer a essa cúpula? Olha, primeiro, eu acho que nós temos que fortalecer muito a OTCA. A OTCA é a Organização do Tratado Amazônico. O Tratado Amazônico foi criado há 40 e tantos anos atrás, mas ele é uma coisa muito genérica. Até criar a Organização do Tratado Amazônico, que é uma organização, né, que tem poder de ação, pode agir, pouco foi feito, né, da preservação. Então, fortalecer a Organização do Tratado Amazônico é muito importante. E ela traz os 8 vizinhos que nós temos, os 7 vizinhos, né? Brasil mais 7. Né? Então, essa é a primeira coisa, precisa ações conjuntas. Não pode ser ação só do Brasil, não pode ser ação isolada. Né? Segundo, ao lado de coibir, reprimir as ilegalidades, tem que oferecer a cenourinha, tem que oferecer a oportunidade de outras ações. Então, muito bem, né? Vamos combater o garimpo, mas, ao mesmo tempo, vamos dar a esse garimpeiro uma oportunidade de uma outra atividade a ser criada. E a Amazônia tem possibilidade de criar muitas dessas atividades. E eu diria uma terceira coisa. Não sei, Silvio, pouca gente sabe, mas existe uma obra de 700 páginas que está completando 20 anos atualmente, que chama-se O Tratado da Segurança Alimentar na Amazônia. Foi feita com a ajuda da FAO, né, que mapeou essas oportunidades. O que dá para produzir, onde dá para produzir, quem pode fazer isso, né, usando tecnologias modernas, usando saberes milenares dos indígenas. Está na hora de revisitar essa obra e fazer um outro documento, né, com tudo que de novidade nós sabemos e foi produzido nesses últimos 20 anos, que permita fazer da fome o motor do combate à fome, aliás, o motor de transformação dessa realidade amazônica. Nós podemos fazer isso. Sabemos fazer isso, eu diria. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao José Graziano da Silva por essa entrevista, que ajudou a esclarecer a gente dessa problemática complexa que é a gestão da fome na Amazônia, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.